Na ponta da linha conosco está José Roberto Graich Júnior, ele é presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. José, muito bom dia para você, obrigado por atender a Band News FM. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Band News. A gente vai falar de um assunto que é um pouco polêmico, né? No começo do mês, quando saiu aquela notícia de que os síndicos teriam autonomia, né, para flexibilizar as regras nos condomínios, houve muita polêmica, bastante discussão em relação a isso, mas aí já se passaram alguns dias, já tem como ter um balanço dos condomínios, se houve flexibilização, se houve menos briga entre os vizinhos, como é que tá a situação hoje, José? Sim, já dá para dar um balanço sim de como os condomínios vêm se comportando aí nessa fase, digamos assim, da pandemia, da quarentena de flexibilização, né? O que está acontecendo é que a grande maioria dos condomínios já estão, de alguma forma, flexibilizando algum espaço de forma consciente e responsável, né? Através de algumas enquetes e pesquisas feitas dentro dos condomínios, os próprios moradores já estão se organizando com os síndicos, com o conselho, e já estão estabelecendo regras provisórias para utilização de alguns espaços, aqueles espaços abertos, academias, playgrounds, né? Então já está tendo sim digamos assim, um alívio para o morador de sair um pouco de dentro de casa. Pois é porque é uma situação delicada de se discutir, né, José? Porque a gente está falando de ambientes privados, mas de certa forma de um direito coletivo, né, dessas áreas comuns. Por exemplo, o meu condomínio, ele ainda não abriu, né, a academia, a quadra de esportes, isso tudo continua fechado lá. Mas é uma decisão que geralmente tem que ser tomada em conjunto, né, nas assembleias. Às vezes também não basta ter um síndico tirando e falar que eu vou abrir a academia e ponto final, né, mas aparentemente poucos problemas em relação a isso, né. De fato, até porque não houve e não dá para poder regrar, criar uma regra geral, tanto da prefeitura, do governo ou até mesmo federal, porque cada condomínio tem a sua própria característica, né? E cada um sabe a quantidade de pessoas que vão frequentar esses espaços, se há possibilidade de estabelecer a regra para o uso consciente, enfim, uso limitado por horário, por demarcação de área, por quantidade de pessoas, visto que nós, a própria associação nossa, a entidade de classe, a gente estabeleceu algumas cartilhas, tanto para o comercial quanto para o condomínio residencial, para dar um norte para esses condomínios de como ele deve, se for o caso, flexibilizar, quais são as sugestões, dependendo do espaço, dependendo do local. Que tipo de sugestões são essas? Como? Que tipo de sugestões, José? Porque bem na hora que você estava falando, né, o ouvinte mandou aqui, por exemplo, eu posso caminhar sozinho sem máscara? Se eu estiver sozinho na área aberta? Essa é uma questão. Isso consta lá também nas cartilhas? Vamos lá, a máscara. A máscara é o seguinte: todos os condomínios, ou até a própria legislação que tem aqui na cidade, no estado, enfim, que as máscaras são obrigatórias para o uso, né? Dentro do condomínio, a gente estende ela como se fosse o condomínio, a área comum, como se fosse a sua casa. Então, na teoria, você não é obrigatória a utilização de máscara, mas é recomendável e fortemente recomendável, até porque você vai conviver com outras pessoas, né? O que eu posso obrigar dentro do condomínio é a utilização por parte de funcionários do próprio condomínio, até por uma segurança em eventuais reclamações trabalhistas, e para prestadores de serviços estranhos ao condomínio, né? Mas a grande maioria dos moradores, eles estão conscientes e eles estão se engajando no processo de segurança, digamos assim, contra a pandemia do coronavírus.
A gente está conversando com José Roberto Graichi Júnior, presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios aqui de São Paulo. Um outro assunto que pegou bastante foi a questão da inadimplência, né? Desde o começo da pandemia, a gente falava muito nessa questão de renegociar, né, os aluguéis. Muita gente ficou sem renda, não conseguia pagar. E eu estava lendo que, segundo os dados da própria associação, né, 90% desses acordos que foram feitos entre os locatários e as pessoas que colocam esses apartamentos, essas casas para alugarem, houve uma redução do valor, né? Isso ajudou ou impactou de alguma forma na questão da inadimplência, ou ela ainda está muito grande? E depois, como que vai ser feito para recuperar esse dinheiro que foi renegociado? Prazos? É caso a caso? Há uma forma geral de lidar com essa situação, José? Vamos lá. O aluguel, o percentual negociado hoje está em torno de 20% dos contratos de imóveis residenciais e 60% dos contratos de imóveis comerciais, eles de alguma forma foram renegociados, sendo que desse total, 90% para uma recuperação do valor descontado ou do abono concedido a ser pago lá na frente em parcelado, né? Aí vai muito da característica de cada contrato, da negociação, do ramo de atividade, da perda de receita, enfim. Então, os proprietários e os inquilinos, eles foram muito felizes na composição do mercado, ou seja, dos seus próprios contratos, né? Visto isso, e razão disso é que não houve um aumento da inadimplência. A inadimplência está estabilizada, ela não teve um acréscimo, ela está na média de todos os meses que vinham antes da pandemia. Então, ou seja, o mercado se autorregulou, ele foi muito feliz e ele soube se adaptar à pandemia. O que de certa forma chama atenção, né, José? Se a gente for levar em conta que 20% dos contratos, né, 1 em cada 5, procuraram alguma forma ali de renegociar, de fazer um processo de renegociação porque não estavam conseguindo pagar, é um bom sinal, né, de que a inadimplência não aumentou nesse período. Exatamente. Isso prova que as partes estão muito maduras, né, para poder vencer essa crise e não precisamos de interferência de governamental, de nenhuma legislação federal. O próprio mercado já está se autorregulando, está se compondo. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o José Roberto Graichi Júnior, que nos atendeu. Infelizmente, nosso tempo é curto, viu, José? Mas agradeço demais a sua participação aqui, a atenção também com o ouvinte da Band News FM. A gente vai seguir acompanhando a flexibilização, né? E, claro, contamos com a associação aí para repercutir também outras medidas em outras oportunidades aqui na rádio. Muito obrigado, hein? Obrigado, Ivan. Eu que agradeço. Estamos à disposição.